Fala, meu amigo, minha amiga trader, tudo bem? Aqui com vocês é o Oliver do canal Santo Trader. E hoje eu gostaria de abordar um assunto que é pouco conhecido aqui no Brasil, pouca gente conhece essa sistemática, e por pouca gente conhecer é pouco usual, mas para a galera do Tape Reading, a galera que gosta de fazer análise de fluxo de ordens, é uma ferramenta fantástica. E mesmo para você que gosta mais do Price Action, eu vou mostrar como isso pode ser funcional nessa mescla do Trade System de Price Action e Tape Reading, tá ok? Eu vou mostrar para vocês hoje, gente, o gráfico de clusters. O que é o cluster, como funciona, como que de uma maneira simples e objetiva ele pode ser abordado e como ele pode te ajudar no teu Trade System. Eu vou dissecar aqui com vocês e vou mostrar uma parte operacional de como você pode ajudar a usar isso no teu Trade System no seu dia a dia. Futuramente eu vou falar também sobre o gráfico de Footprint Charts, tá? Toda essa sistemática, pessoal, faz parte do contexto de Tape Reading, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, eu tenho já alguns vídeos abordando Tape Reading de maneira simplificada aqui no meu canal. Eu fiz alguns vídeos já mostrando como é que é a sistemática da dinâmica aqui das ordens, né? E esse conteúdo vem a somar com aqueles 3 vídeos iniciais que eu coloquei de Tape Reading. Se você não viu, dá uma olhadinha lá para se inteirar do que eu vou falar, porque eu vou abordar contextos daqueles vídeos dentro do gráfico de cluster, tá ok? Para que a gente possa tomar maior proveito aqui das nossas videoaulas. Deixa eu puxar aqui rapidamente um replay de mercado, né? Um replay de mercado, para que as coisas possam ficar mais fáceis para a gente poder analisar aqui. Qualquer dia eu pegar a data, por exemplo, do dia 8, o dólar mesmo, requisitar, pode ser índice também, qualquer ativo. A minha tela principal é o dólar, então fica mais fácil para mim aqui, tá? Puxar aqui, beleza, tranquilo, deixa eu jogar para cá. Tranquilo, tá rolando um replay de mercado, vou deixar rolando enquanto eu estiver explicando aqui, tá ok? Beleza, então vamos fazer as abordagens do cluster primeiro. O que é o cluster, como ele pode te ajudar e de que maneira você deve interpretar esse sistema gráfico, tá? Primeiro deixa eu jogar minha tela para lá, assim, beleza. Deixa eu aumentar aqui, deixar bonitinho para você, né? E para que a gente possa trabalhar junto a ideia do cluster, tá? Para que você entenda como isso pode ser útil e é uma ferramenta poderosíssima no dia a dia, na sua avaliação, nas suas entradas, tá? E, mais uma vez, eu insisto, né, que você deve usar o Tape Reading para poder validar, principalmente rompimentos, continuação de tendência, formação de pontos pivôs. Isso vai te ajudar de sobremaneira. Primeira coisa que você tem que entender, tá? Primeira coisa que você tem que entender. Vamos olhar os elementos do cluster, tá? Como é que você vai botar o cluster no seu gráfico? No Profit Chart é dessa maneira, em outras plataformas pode ser de outra maneira, tá? Você vai colocar aqui você vai colocar aqui propriedades do gráfico, né? Opa, senhor amado, propriedades do gráfico. E daí você vai escolher aqui, eu vou acertar, vou conseguir, né? Propriedades do dólar. Você vai colocar aqui propriedades, vai clicar clusters, tá? Clusters. E daí a sugestão que eu dou é que você marque só essas duas opções, pintura por agressor e exibir acumulado do candle, e tire, incluir leilão e trade direto. Tire essa opção, tire. Eu não quero ver leilão e trade direto, que é uma outra sistemática. Futuramente eu vou estar explicando para vocês. Isso só vai complicar a nossa leitura por enquanto. Tira isso aqui, dá o OK. Beleza, o teu gráfico vai estar assim, mas quando você aproxima, você consegue ver o cluster. O que é o cluster? A grosso modo, o cluster é o raio-x. É o raio-x de dentro do box, do Renko, ou raio-x, se vou colocar aqui 1 minuto, por exemplo, 1 minuto. Você gosta de gráfico temporal? 1 minuto. Vamos colocar aqui para você entender. Aí, beleza? Então, ele é o raio-x do candle, ele é o raio-x do Renko, do box do Renko. Ele mostra para mim o que está acontecendo, seja no gráfico temporal ou atemporal. Tudo bem? Acho que é fácil de entender isso. Tá ok, beleza. Primeira situação. Quais são os elementos do cluster, tá? Você vai aproximar aqui, deixa eu aumentar a nossa tela para que você entenda melhor. Tá. Quais são os elementos do cluster, tá? Bom, agressão de venda a coloração verde é domínio da ponta compradora, vermelho é domínio da ponta vendedora. E o que é esses números aqui? Isso aqui é o número de contratos negociados por nível de preço. Ele está me dizendo aqui, por exemplo, que nesse nível de preço aqui, só teve 5 contratos negociados, dos quais, dos 5, 100% foi comprador. Nesse nível de preço aqui, teve 40 contratos negociados, dos quais, deixa eu voltar um pouco para trás aqui para não ficar mexendo, né? Aqui, beleza. Fica melhor. Aí. Então, aqui eu tive 105 contratos negociados. Pode ver que ele está quase que 100% verde. Quer dizer que nesse nível de preço, desses 105 contratos negociados, praticamente a maioria foi
quase 100% foi comprador. Já nesse nível de preço, eu tive 125 contratos negociados nesse box do Renko, dos quais 100% foi vendedor. E assim sucessivamente. Então, esse número representa o número de contratos negociados por nível de preço. E a coloração mostra o percentual, é como se fosse um cabo de guerra, é como se fosse duas barras de pressão, tá? Uma lutando contra a outra, depois vou mostrar para você, e mostra a coloração do resultado, o saldo vencedor. Perceba que o cluster ele mostra o total de contratos negociados por nível de preço e a coloração mostra o saldo final, o resultado, a diferença entre compra e venda. Nesse nível de preço, a diferença entre compra e venda foi esmagadoramente compradora. Aqui foi 100% vendedora. Aqui, desses 30 contratos negociados, o saldo, o resultado final é esmagador vendedor. E aqui também. Aqui nós já tivemos, aqui desses 105 contratos negociados, quase que metade, quase que 50% foi comprador e quase que 50% foi vendedor. Entenderam, pessoal, essa característica? Então, bom, é o primeiro fato que você deve entender, que aqui representa o número de contratos negociados e a coloração, é como essa barra aqui, ela é como se fosse um cabo de guerra, é como se fosse uma barra de pressão que mostra a formação do preço e o resultado, o saldo de agressão com base na coloração, tá? Lembrando que esse número não representa o saldo de agressão, representa o número de contratos. O que representa o saldo de agressão final, que é a diferença de compra menos venda, é a coloração, tudo bem? Beleza. Outra coisa que você deve entender é esses números aqui embaixo. Esses números aqui embaixo não representam volume. Esses números aqui embaixo representam o quê, pessoal? Representam... mentira, falei bobagem, desculpa. Esse número aqui embaixo não representa agressão, tá? Então, se você olha essa barra, por exemplo, aqui, ó, não é que teve 40 de agressão aqui. Representa o volume. Mostra que nesse Renko, nesse exemplo aqui, eu tive 40 contratos negociados. Olha aqui, ó, 105 mais 5, 110. Olha aqui embaixo. Mostra que nesse Renko aqui, eu tive 110 contratos. Tá? Então, aqui embaixo representa volume. Se você quiser ver de outra maneira, por exemplo, ó, insire um indicador. Se você inserir um indicador de volume aqui, ó, volume financeiro com cor, fica bem fácil de você identificar isso aqui. Então, ó, você pode ver dessa maneira, né? Olha só, 580 contratos aqui, bastante. Olha o tamanho dessa barra de volume. 450, olha o tamanho dessa barra de volume. Aqui só teve 40, olha o tamanho dessa barra de volume. Então, isso representa volume, tudo bem? Tranquilo, é outro elemento do cluster. Tá, olha, entendi os elementos, entendi a regra de coloração, e vamos ver como é que isso funciona na prática. Aqui, ó, o preço movimentando, e olha como é que vai funcionando isso aqui como uma barra. Olha aqui no lado esquerdo, o preço se movimentando. Perceba como é que ele vai brigando no nível de preço, mostrando quem está ganhando nesse nível de preço agora, nesse momento. Se é a ponta compradora ou vencedora. Essa linha roxa aqui é onde está o nível de preço nesse último candle. Olha só, olha lá, 250, tá? Abriu 10 no próximo nível de preço. Teve agressão da ponta vendedora, um total de 5. Vamos olhar, acompanha a dinâmica. 10, 20, olha lá, o preço brigando. Entrou 55, entrando a agressão compradora. Força da ponta compradora, tá? Então é dessa maneira que ele vai sendo formado, e quando ele fica formado, ele fica desse jeito que você está vendo aqui. Mas durante a sua formação, você vai vendo essas cores transitando, ó, abrindo, fechando. Fica olhando, ó. Ele vai trabalhando os níveis de preço, subindo e descendo, e vai modificando, e vai plotando o saldo, vai mostrando o número máximo de contratos por nível de preço, e vai mostrando o saldo, o resultado em cada nível de preço. Tudo bem? Beleza. Então, esse é o cluster, e você percebe que realmente ele é o raio-x do candle, né? O candle está se formando aqui, o box do Renko está se formando aqui, e eu quero saber o que está acontecendo, eu aproximo e tenho a percepção realmente de como é que funciona a dinâmica de preço. Tá? Explicação geral dada, agora vamos mais alguns contextos. Então, o que é o cluster? O cluster nada mais é, pessoal, do que presta atenção no que eu vou dizer, o volume at price representado por nível de preço dentro de cada box. Nossa, Oliver, ficou complicado. O volume at price não mostra para mim nas barras coloridas a formação da agressão, o saldo de agressão. Aqui ele não pinta dessa maneira, quem é do Profit Chart sabe, né? Ele vai mostrando para mim aqui onde está tendo mais volume negocial e vai pintando as barras vermelhas, aqui ó, pintando as barras vermelhas e verdes conforme as agressões vão acontecendo. Ele mostra o resultado do saldo agressor aqui, com base na coloração. É a mesma coisa com o cluster. O cluster faz o mesmo resultado. Eu vou zerar aqui, por exemplo, ó, fica olhando, eu vou zerar aqui a minha barra. Zerei. Olha, 50 contratos. Deixa eu abrir um próximo box aqui para você ver. Fica olhando agora a dinâmica aqui do volume at price com o clusters, tá? Então, o que sai do volume at price sai no cluster.
Então, o cluster é a mesma coisa que o volume at price. Fala, trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver. Se você está aqui é porque você está interessado em conseguir todos os bônus educacionais que nós estamos ofertando nessa grande parceria com essa grande instituição financeira que é a ABC Financial Group, que está chegando no Brasil através de uma corretora de voz chamada ABC Corretora. Então nós somos agraciados e selecionados para representar a corretora do Brasil. Em virtude desta nova parceria, estamos celebrando através de uma premiação única, o maior bônus educacional da história da Santo Trader, tudo pelo simples fato de abertura de conta na corretora. Abrir conta na corretora você já ganhou. Aqui nesta página você tem todas as orientações para que você tenha acesso ao conteúdo educacional que nós estamos ofertando. Dá uma olhadinha, sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais assistir as transmissões ao vivo, tanto na parte da manhã como na parte da noite, pelo YouTube com delay. Você vai ter acesso ao link específico da sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Além disso, nós estaremos liberando também uma biblioteca exclusiva de conteúdo com mais de 200 vídeos educacionais, que nós chamamos de Santo Clube. Você pode estudar aqui conteúdo da maneira que você achar melhor, na sequência que você achar melhor. Cursos do básico ao avançado. Além disso, nós estamos também fornecendo acesso à nossa super ferramenta, ao nosso super hub integrado de dados multimercado, com todos os nossos templates operacionais do TradingView, sem delay em tempo real. É praticamente um plano de assinatura do TradingView no Pro de $60 mensais por mês, dentro da Global Market. Essa ferramenta tem feito a diferença operacional para muitos operadores no mercado que querem entender as correlações e a macroeconomia na prática operacional, no dia a dia operacional. E por fim, não menos importante, também somente para os 100 primeiros cadastros, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas para os 100 primeiros cadastros, além de tudo isso, nós também estaremos liberando o nosso curso de Footprint Charts. Footprint Charts, aqui na nossa homepage, nós temos os nossos cursos que nós vendemos. Um dos cursos que eu vendo é o curso Footprint. Ele tem um preço de R$500. Os primeiros 100 cadastrados que abrirem conta na corretora vão ganhar na íntegra o acesso também ao curso de Footprint. Todas as orientações estão na descrição do vídeo. Basta você abrir conta na corretora, o link está na descrição aqui da página, e também entrar no grupo do WhatsApp. É necessário que você entre no grupo do WhatsApp, cujo link está na página, para que você entre em contato com o suporte e tenha a liberação do educacional para você. Venha fazer parte da ABC, venha tradear conosco através dessa grande corretora, que é uma das mais premiadas do mercado internacional, né, com certificações da CFA, entre outras, e eu tenho certeza que a sua jornada será de sucesso, junto com o nosso educacional, junto com o nosso apoio, junto com a nossa mentoria, no dia a dia, na prática, junto com você. Vem ser ABC, abra sua conta, entra no grupo, a gente se conversa lá dentro. Um grande abraço e fui! Só lá, olha aqui, ó, 5,5, olha só, descendo 25, só que aqui está representado por box de Renko. Ao invés de fazer um acumulado total aqui dentro de um range, ele mostra por box de Renko, tudo bem? Então, você pode interpretar o tape reading, quem faz tape reading raiz, usa o volume at price muito para poder identificar faixas de nível de negociação, né, zonas de defesa, e o cluster te dá essa possibilidade, tá ok? O cluster te dá essa possibilidade. Então é uma maneira diferente de você ver o que está acontecendo no volume at price por box, por Renko, por candle, né? Dentro do preço andando. Fica mais fácil, é uma dinâmica diferenciada. Outra maneira que você tem de identificar isso aqui, eu já expliquei para vocês em outros vídeos, se você não sabe o que eu estou falando, para quem viu meus vídeos de tape reading, é aqui, ó, quando você plota o volume at price dentro aqui do Superdom. Se você zerar aqui a mesma sistemática, ó, vou zerar aqui, ó, só um minutinho, não. Aí, zerei. Perceba que ele mostra exatamente o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui, ó, 25 venda aqui, ó, 25 venda, 30 venda, 35, 35. Olha só, 40 vendas, 5, tá vendo? Ó, 5 de agressão, 10 de agressão na ponta compradora, 50 vendedor. Então, o que sai aqui é o mesmo que aparece aqui, que o mesmo que aparece no cluster. Tudo bem? Então, eu ensinei para você já em outros vídeos como você identificar o tape read e as forças de agressão trabalhando com base aqui no volume at price dentro do Superdom. Agora eu estou te acrescentando mais um conteúdo, mais uma ferramenta para você poder fazer essa avaliação do fluxo de ordens. Isso aqui é tape reading, tá? De uma maneira mais simples, mais sistematizada, mais direta, dentro do tempo gráfico.
tá ok? É diferente de você analisar o book de ofertas, é diferente. Aqui eu não estou vendo aqui as intenções do book de oferta, mas aqui, gente, eu consigo ver agressão, eu consigo ver exaustão, eu consigo ver a força direcional, eu consigo ver as reversões, eu consigo ver montagens de posição e eu vou explicar tudo isso para você. Tudo isso para você. Bom, ficou claro então qual que é a relação entre o volumetric price, o cluster e também aqui o volumetric price dentro do Superdome, tá ok? Agora vamos focar só aqui, tá? Primeiro exercício que eu quero fazer com vocês, eu vou voltar aqui para trás, tá? Aqui para trás, vou pegar um período qualquer, deixa eu voltar aqui várias vezes, beleza? Fica essa pernada, pode ser aqui, tá? Vou até ampliar aqui rapidinho e vou começar a analisar com vocês isso aqui, tá ok? Tendo entendido essa dinâmica, tendo entendido essa relação entre o volumetric price e o Superdome, tá? E entendendo o que é o cluster, eu vou te mostrar como isso é poderoso e no final eu vou te dar dicas operacionais de como usar isso no seu dia a dia, no seu sistema operacional. Presta atenção, isso aqui ninguém te ensina. Eu não achei ninguém ensinando o cluster da maneira que eu vou ensinar para vocês. Isso aqui é uma sinopse, um resumo, é uma didática que eu estou desenvolvendo em virtude de vários cursos e conhecimentos adquiridos que nós já fizemos e de uma maneira prática e objetiva, que é o nosso compromisso, a nossa missão com você. Eu estou passando esse conteúdo de uma maneira bem direta, mostrando para você como fazer a leitura e a interpretação dos elementos e aplicar isso de forma direta, prática, no seu dia a dia no tape reading, tá? E dentro do price action também, porque a nossa dinâmica é trabalhar o price action junto com o tape reading, tá? Eu vou começar a analisar, gente, aqui, ó, de uma maneira bem rápida, bem prática com vocês, a partir desse candle aqui, ó, a partir dessa barra aqui, tá? Eu estou no 2R, tá? 2R você vê que ele plota por nível de preço. Se eu aumentar para 4R, você vê que ele vai ficar maior, é claro, né? Os blocos são maiores, aí ele vai ter mais níveis de preço, tá? Mas para ficar mais fácil no primeiro momento, eu vou trabalhar no 2R. Você pode trabalhar no tempo gráfico que você quiser. Tá? Então, como eu falei, vamos começar a analisar esse período aqui, ó, esse período aqui e a entrada de força aqui. Vou até sublinhar aqui, ó. Eu vou analisar exatamente com vocês aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse range, tá? Então vamos dar o zoom aqui. Saber que ele está lateral, a gente já sabe o resultado, mas agora no primeiro momento que você vai fazer é isso. É isso que você deve fazer depois dessa aula, se você gostou da sistemática, para você começar a entender e treinar. Você tem que treinar isso que eu estou te falando, tá? Eu não vou pegar na sua mão e apertar o botão para você. Então você tem que treinar isso que eu estou te falando, tá? Então vamos lá, tá? A gente pode perceber, tá, que o preço aqui está sem tendência, está lateral, por isso que eu marquei esse range aqui, tá? Vamos começar a analisar a partir de agora, a partir desse 0,0 aqui, tá? Eu consigo, a partir de agora, pessoal, olha só, eu sei que ele está subindo, depois a gente vai fazer de uma maneira direta, box a box, prevendo, a gente vai adivinhar, a gente vai prever a maior probabilidade dizendo, a partir de agora, desse box aqui, ele sobe ou ele desce. Eu vou ensinar vocês a fazer isso, aqui nesse vídeo. A partir desse box aqui, ele sobe ou ele desce. Eu sei que vai subir, porque você viu, mas a gente vai pegar um tempo do gráfico depois, que a gente vai adivinhar para onde o preço vai, com base na probabilidade. E eu vou ensinar vocês a fazer isso só fazendo a leitura do cluster. E isso aqui é tape reading. É uma maneira diferente de analisar tape reading. Tá? Como eu falei, eu não vi ninguém ensinando tape reading na internet dessa maneira. E eu vou ensinar vocês com cluster. Tá? Aí o que acontece? Vamos olhar aqui, ó, esse nível de preço. Tá? Você sabe que quanto maior o volume, né, é maior a briga nos níveis de preço aqui, que demonstra interesse da ponta vendedora e compradora. Então, o volume, uma das características do volume é que ele caracteriza a tendência. Então, toda vez que tiver um volume grande, diferencial, que mostra que houve realmente um grande nível de interesse, tanto da ponta compradora como vendedora, nesse nível de preço. Olha aqui o volume, 190, tá? Então, vamos analisando o volume junto. Nesse nível de preço aqui, perceba que nós tivemos uma exaustão, a ponta vendedora foi caindo aqui no vazio, acelerou aqui para poder jogar o preço para baixo, deu um game aqui, deu uma briga aqui, e daí caiu no vazio. Isso aqui é caracterizado como um gap, onde o preço desce no vazio sem negociação. Isso aqui não tem como fazer avaliação nenhuma, são pequenos gaps que o preço dá, tá ok? Aí o que acontece? Aí a gente chamamos de spread, né? É o spread. E daí o preço começa a trabalhar nesse box aqui do Renko, tá? E aí o que acontece? A gente pode ver a formação do Renko, que ele bateu 55 venda para baixo nessa formação, não conseguiu descer, não teve força para descer, possivelmente aconteceu uma pequena absorção aqui, depois o preço foi subindo e começou a ter agressão de compra, querendo jogar o preço para cima. Quando eu falo agressão de compra, você tem que se atentar a agressões de compra significativas. 25 é uma agressão significativa no dólar? Não.
60 é uma agressão de compra significativa no dólar? Não. São pequenas agressões de compra isso aqui. Oliver, como é que eu sei que é uma agressão significativa? Bom, aí você tem que estudar o seu ativo. Você tem que ver as médias de agressões por nível de preço. No teu ativo, 50 agressões por nível de compra, movimento preço, 100 agressões movimento preço. Por exemplo, no índice, 50 agressões por nível de preço é bem considerável no mini índice. No dólar, eu sei que não. No dólar, eu sei que a partir de 100 começa a ficar interessante. Então, você tem que ter uma percepção do que é bastante e do que é pouco, com base no estudo prévio do seu ativo. Tá ok? Então, você deve saber mais ou menos isso. Com quantas agressões em média movimenta o preço do meu ativo? Né? Enfim. Agora eu vou fazer um exercício com vocês, pessoal. Veja bem, eu não estou analisando suporte e resistência, eu não estou analisando volatilidade, eu não estou analisando força direcional, eu estou analisando somente aqui a dinâmica do cluster. O que a gente vai fazer agora esse exercício? Tá? Presta atenção. Então, leia comigo aqui. Então, aqui teve uma briga aqui, tentaram jogar o preço para baixo com pouca agressão de venda. Isso aqui é caracterizado com pouca agressão de venda. Absorveu, não conseguiu cair, deu exaustão, caracterizado aqui, ó, 80, 90, 45, 50, sumiu a força vendedora aqui e começou a aparecer força compradora, tá? Perceba que nessa queda aqui, ó, aonde que apareceu a força compradora? Ela começou a se manifestar aqui. Aí teve a exaustão da ponta vendedora, o último respiro da ponta vendedora tendo jogar o preço para baixo, não conseguiram, perdeu força, começou a aparecer comprador nesse nível de preço. Daí o preço começa a subir só com agressões de compra. Cadê vendedor aqui? Não tem vendedor aqui. As agressões de compra são pequenas, mas estão deslocando o preço. Por quê? Porque não tem defesa ativa do vendedor nesses níveis de preço. O vendedor falou, olha, eu perdi o interesse, não quero mais vender, não quero mais vender a partir de aqui. Tá? Então aí os compradores começaram a comprar de maneira tímida. E daí quando chega aqui, nesse nível de preço aqui, você perceba que aí começou a aparecer o vendedor de volta, aí a agressão de compra começa a se exaurir, e daí aqui nesse nível de preço o vendedor mostra as caras. E olha o volume, olha como é que aumenta o volume disso, você tem que olhar o volume. Quando o volume aumenta, assim está caracterizado a briga entre a ponta compradora e a vendedora, entre touros e ursos. E é a partir daqui que você tem que começar a prestar atenção, porque aqui vai ter o cabo de guerra de força para ver quem que ganha essa briga aqui, jogando o preço para cima ou para baixo. Tá? O que aconteceu aqui? Ele abriu, deu 70 para cima, não conseguiu subir, e daí apareceu força vendedora forte aqui. Em algum momento dessa subida aqui, ó, teve alguma agressão de 110 de venda, 45 de venda? Apareceu em algum momento dessa subida os vendedores se manifestando dessa maneira? Não, eles não tiveram interesse nesse nível de preço, mas aqui eles tiveram interesse. Aqui eles falaram, olha, daqui a gente vai defender, daqui eu não quero que vocês passem. Então, a partir daqui a gente vai começar a brigar. E aí o que acontece no próximo? Aí o preço cai. O preço começa a querer cair. E se você afastar o gráfico, o que é isso aqui? Formação do ponto pivô. Nossa, Oliver, agora eu estou entendendo por que os pontos pivô se formam. Eu estou vendo a força trabalhando dentro dos pontos pivôs. Eu estou vendo a ação do preço, a briga entre força compradora e força vendedora, me mostrando o direcional e a possível reversão da tendência. Eu estou vendo a reversão da tendência acontecendo. Porque você há de convir comigo, quando você faz isso aqui, você não vê nada disso acontecendo. Você vê só uma formação gráfica. Isso não te passa informação nenhuma da ação do preço. Tá? Mas a partir de agora que você faz isso, você consegue ver que ele subiu nessa pernada aqui, ó, que ele subiu muito fraco, poucas agressões de compra da ponta compradora. Você começa a perceber que nesse nível de preço começou a aparecer vendedor e que eles começaram a brigar e que eles começaram a agredir violentamente aqui, ó, a partir de agora, mostrando interesse na reversão. Tá? É isso que você tem que fazer. Tá? Aí o que aconteceu? Que eles tentaram jogar para baixo, pouca agressão de venda, quase nada, 0,35, é pouquíssimo, tá? E daí não tiveram mais interesse, e daí teve a resposta da ponta compradora, querendo se manifestando de maneira tímida ainda, lembrando que a gente está numa lateralização, um lugar bem ruim, tá, de analisar, mas eu quis fazer esse propósito para você ver. Mostrou aqui a força da ponta compradora jogando o preço para cima. E olha só aqui como a força compradora tentou bater, ó. Eles bateram 240 contratos aqui, a maioria foi comprador. Tá vendo? A maioria foi comprador. E daí também teve briga dos vendedores aqui. Tá? E olha o volume como subiu. Olha o volume como subiu. Os compradores tentaram jogar o preço para cima aqui. Tá? E aí teve defesa da ponta vendedora. É dessa maneira que vai analisando. O preço subiu um pouco mais. E daí o que aconteceu aqui? Exaustão, falta de interesse da ponta vendedora, da ponta compradora em continuar esse movimento. Pô, se eles bateram quase 240 contratos aqui, quase, por que deve ter dado uns 200 contratos da ponta compradora, né, nesse montante total? Por que nos próximos níveis de preço aqui só deu 20?
Mostrou aqui a falta de interesse deles. Então, se você está acreditando que isso aqui é pode ser um rompimento, não é, gente. Olha como é que te livra da furada. Mostrou aqui exaustão da ponta compradora. Fala, olha, a partir daqui não tem mais ninguém querendo comprar. Perceba a dinâmica e a quantidade de informações que esse sistema te passa, tá? E daí ele subiu aqui só com 20 e daí já teve resposta da ponta vendedora. Olha, lembra que eu falei desse range? E a partir daqui tem vendedor, o vendedor se manifestando. Você olhando essa agressão aqui, essa coloração aqui, qual que é a percepção que você tem para onde que vai a direção do preço? Você acha que esse preço vai subir ou vai descer? Com base nisso, deu aqui a agressão bem baixinha, só 20. Daí, o que aconteceu? Começou a aparecer vendedor, começou a aparecer vendedor, não teve mais defesa da ponta compradora. Qual que é a probabilidade do preço ir, pessoal? É isso que você tem que fazer comigo no dia a dia aqui, para você entender a leitura do cluster. Para onde você acha que o preço vai? Vamos ver? Para baixo. E quando ele cai, olha só a manifestação da ponta compradora. Falou, opa, meu amigo, aqui não. Aqui não. Aqui eu perdi o interesse, mas aqui eu dei as caras de volta, eu voltei para o jogo. Eu não vou deixar cair. Com uma situação dessa, para onde você acha que o preço vai voltar? Para cima. Aí ele vem para cima, olha só a briga, pessoal. Vamos ler. Daqui a pouco a gente vai interpretar isso aqui melhor. Você vai pegando a dinâmica, tá? Aí ele foi para cima. Aí chegou aqui em cima, eles tentaram... Aí, aqui começou o jogo de verdade. Olha só, 1.2k de volume. Até aqui, ambos os lados estavam tímidos. 200 de volume, 150 de volume, 400 de volume, 200. A partir daqui, ambos botaram as cartas na mesa. Falaram, não, agora a briga começou. Agora a gente vai em momento de decisão. Ou agora a gente vai romper para cima ou vai romper para baixo. Tá? Olha só como é que aumentou o volume. Por isso que a gente fala que o volume é importante. Se você não sabe o que eu estou dizendo, você tem que estudar um pouco mais. Eu tenho vários vídeos que falam sobre volume aqui no canal, tá ok? Olha, o volume apareceu. Olha a negociação. Olha o interesse da ponta compradora e vendedora. Agressões fortes de ambos os lados. Ambos os lados. É a partir daqui, e eu estou identificando isso. Quando você olha aqui, você está vendo, você percebe, você não consegue ver que realmente a ponta compradora brigou aqui. Você não percebe o volume brigando aqui. Né? A partir daqui que você pode ter a projeção de tomar sua decisão, porque a partir daqui ele pode pegar um direcional forte para baixo ou para cima. Vamos ver? Vamos continuar vendo a briga aqui, acompanhe comigo. Olha aqui, ó. Aí ele começa a cair. Olha a ponta compradora brigando, batendo para cima, mas o preço descendo e olha a ponta vendedora, tá? Então, aqui tá tendo briga. Olha a briga que eu tô falando para você. Opa! O que aconteceu agora? O que aconteceu agora? Os vendedores, a ponta compradora abriu um pouco a mão agora dessa briga e deixou por conta da ponta vendedora. Só que a ponta vendedora também se intimidou um pouco, parou de agredir. Com base nisso, qual que é a possibilidade de continuação da tendência? Para cima ou para baixo, pessoal? Com base nisso aqui, cadê comprador? Tem comprador aqui? Não, só tem vendedor. Então vai para onde, gente? Mesmo com agressão de venda pequena? Foi para baixo. Foi para baixo e daí o que aconteceu? Olha aqui a defesa, olha a formação do ponto pivô, vai lendo comigo, você vai entendendo a formação dos pontos pivôs. Apareceu o comprador de uma maneira agressiva aqui. Tá? Falou, opa, agora entrei no jogo de volta. Chega, e olha só 20 de venda aqui, exaustão do movimento da ponta vendedora. E aí o que vai acontecer aqui agora, pessoal? Para onde que vai o preço numa situação dessa? Para cima. Olha aqui a briga, olha o volume, 1.8K, 1.3K. E assim vai lateralizando, tá? Vai trabalhando o preço até chegar no rompimento. Vamos avaliar esse rompimento comigo? Olha aqui a partir dessa queda aqui, ó. Olha como é que as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas. Vamos olhar a partir dessa queda aqui, ó. Aqui, ó, a partir dessa pernada de baixo. Dentro daquilo que eu tudo expliquei para vocês, tá? O que aconteceu agora? Aqui teve a exaustão da ponta compradora, falta de interesse da ponta compradora em continuar essa pernada de alta. E daí, olha as agressões de venda. Olha como é que a ponta vendedora se manifestou forte aqui. Aí o que aconteceu aqui? Começou a cair só com a agressão de venda. A ponta compradora falou, não, eu não tenho mais interesse, pode cair o preço. Isso aqui está dizendo para você, ó, não tenho interesse de comprar mais, pode jogar o preço para baixo. Olha por quê? Porque só está tendo agressão de venda. Observe a dinâmica do preço. Aí você está se aproximando embaixo da sua linha de suporte. Você viu que o preço bateu aqui e rejeitou. Bateu aqui e rejeitou, respeitou, né? E agora ele chega aqui nesse nível de preço, meu amigo. Ó, ele chega nesse nível de preço e você está acompanhando a pernada. Agressão forte, agressão, agressão, agressão. O que está acontecendo aqui? Está tendo uma tentativa de rompimento por parte da ponta vendedora. Percebe? Não tem defesa ativa da ponta compradora através de agressão. A defesa pode estar acontecendo através de absorções, que é uma defesa passiva, mas a defesa ativa através de agressões contrárias
Não está tendo. Então existe uma possibilidade a partir de agora de um rompimento. Tá? Acompanhe comigo. Opa, aí o que aconteceu? O comprador se manifestou e teve uma exaustão no nível de preço. Olha como é que caiu aqui o volume pequeno para rompimento. O volume não valida rompimento, gente. O volume não valida rompimento. Então ele caiu aqui só com agressões de venda, mas o comprador defendeu aqui porque houve uma exaustão no movimento nesse box por parte da ponta vendedora. Acompanhe comigo. Opa, olha o que aconteceu agora, gente. Olha aqui a característica do rompimento caracterizado pelo volume. E você vê isso no cluster trabalhando. Em algum momento, olha só, estava 80, 55 de volume, 180 de volume, 135 de volume, 185 de volume e de repente 800, 900 de volume. E olha as agressões violentas por nível de preço da ponta vendedora. Olha aqui o resultado, o saldo de agressão da ponta vendedora vencendo violentamente a ponta compradora. O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Será que esse rompimento vai acontecer ou não? Olha como é poderosa essa informação do cluster para você validar rompimentos, para você validar pontos de suporte e resistência. Quando você identificar um ponto importante no gráfico que você quiser fazer a sua entrada, você vai analisar sim o cluster. E aí o que acontece aqui, gente? Vou até colocar aqui, ó, afastar um pouquinho para ficar mais fácil. O que acontece perante essa situação de tudo que eu estou dizendo para vocês? Qual que é a probabilidade maior de ir para baixo? Vamos ver? Não foi, a probabilidade era de ir para baixo, não foi, e por que não foi? Agora, por que não foi? Claro, você já sabe as técnicas de rompimento, né? Sabe que ele tenta romper, daí ele tem que continuar, geralmente ele testa por baixo, faz o pivô e volta. Não foi. A partir de agora eu vou introduzir um novo contexto na leitura de cluster com vocês, tá? Ele te deu a nítida sensação que ele ia cair. Bateram 500 de venda, bateram 215 de venda, não caiu. O que aconteceu aqui, trader, meu amigo, minha amiga? O que aconteceu aqui que não deixou o preço cair? Aconteceu uma absorção nesse nível de preço. A ponta compradora não defendeu agressivamente, mas eles defenderam com renovação de lote passivo no book, fazendo a absorção. Olha o cluster mostrando a absorção para mim aqui. Ele quer dizer o seguinte, olha, aqui nós estamos defendendo, aqui tem score, aqui não passa, eu estou renovando o lote aqui, está tendo absorção. Claro, gente, quando você for analisar o cluster, você vai estar olhando aqui o book de ofertas, você vai estar olhando a dinâmica do preço, você vai perceber, tá, a força contrária aqui. Eu estou analisando só o cluster aqui com vocês para vocês aprenderem isso. Aconteceu aqui uma absorção nesse nível de preço, meu amigo. Está caracterizada a absorção. Se você já é trader um pouco mais tempo, sabe que a absorção está caracterizada a absorção aqui. E daí, de repente, eles tentam bater violentamente para cima, ó, jogando o preço para cima, fala não vai romper. Aí começa a ter exaustão. Aí a ponta compradora dá uma pancada jogando o preço para cima, não tem efetividade na continuação, está no vazio, e daí, olha agora, pela segunda vez, ele veio uma vez, absorveu, tentaram jogar para cima, exauriu, está vindo na segunda vez com força. Olha só vendedor, cadê comprador aqui? A mesma situação que aconteceu aqui agora. Será que essa vez vai romper? Vamos ver se ele vai absorver nesse nível de preço onde ele absorveu aqui, ó. Se tiver defesa, vai ter mais ou menos nesse nível de preço. Acompanhe o raciocínio comigo. Olha aqui, começou a cair agora no vazio. Cadê comprador aqui? Não tem comprador aqui. Vamos ver? Olha só, gap spread, caracterizado pelo spread. E olha aqui. Olha agora o que está acontecendo. Será que isso é um rompimento verdadeiro? Olha a quantidade de agressão da venda comparativamente com a agressão de compra. A partir de agora, olha só. Será que agora realmente ele rompeu essa lateralização aqui com vontade? Porque até agora, pessoal, ele tinha dado um sinal de rompimento aqui para mim. Ele fez um falso rompimento porque foi absorvido. E daí ele subiu, tentaram jogar para cima, mostrou a exaustão do movimento. E daí, mais uma vez, nessa faixa de preço, perceba essa faixa de preço aqui, ó. Como os vendedores se manifestaram nessa faixa de preço aqui de maneira agressiva. Olha isso aqui. Olha como o apetite da ponta vendedora está grande aqui comparativamente com a ponta compradora em cima dessa zona de suporte. Tá? Ele está mostrando para você que ele quer romper. Ele está mostrando. O preço deixa um traço histórico da intenção dos players. E ele está mostrando, olha, aqui tem vendedor. Se quiser, a partir de agora a briga começou. Os compradores não estão tendo força para jogar o preço para cima, porque nessa faixa de negociação que tem vendedor. E aí o que acontece?
acontece o rompimento de maneira efetiva, com volume direcional. O que é volume direcional? É volume de negociação mais agressões direcionais da ponta vendedora, no caso jogando o preço para baixo, validando esse rompimento. Olha lá, só vendedor, cadê comprador aqui? Cadê comprador aqui? Olha só vendedor, cadê comprador aqui? Continuação da pernada de baixa. Começou a aparecer uma exaustão de venda aqui, pouca agressão compradora, pouco volume de venda. A partir daqui perdeu força a pernada de baixa. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui. Aí, olha aqui, ó. A ponta vendedora, a ponta compradora tentou defender de maneira muito tímida. E olha aqui, forçando a agressão no direcional para baixo. Olha aqui, ó. O que você acha que vai continuar aqui acontecendo aqui? Continuação da tendência de baixa. Força vendedora forte nesse nível de preço. 315, 105. Tá? Contra só 10, contra só 90. Muita força vendedora. Olha só a intenção dos players de jogar o preço para baixo. Só venda aqui, não tem compra. E olha só. Olha aqui quanto já caiu. Perceba a dinâmica. Continua. E agora que eu quero mostrar para vocês. Bom, até então, nessa queda toda, aonde que pela primeira vez nessa queda apareceu significativamente a defesa da ponta compradora? Não foi aqui? Foi nesse nível de preço aqui, ó. Observe, vou até traçar aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Em algum momento dessa queda, teve 135 de defesa, teve quase 250, 300 de defesa na ponta compradora. Em algum momento dessa queda isso aconteceu? Não. Eles apareceram de maneira muito tímida. Aonde que a ponta vendedora, a compradora apareceu? Onde que os compradores falaram, opa, a partir de agora acabou a brincadeira, entrei no jogo de volta, a gente vai começar a brigar a partir de agora. Aonde que está acabando a partir daqui, ó, desse nível de preço. A partir desses níveis de preço, você sabe que tem comprador. Eu vou deixar isso aqui, tá? Ele pode continuar caindo. Pode continuar caindo, né? O comprador pode aparecer aqui, pode sumir. Mas a tendência agora, gente, a tendência é que haja uma correção. Por que, olha, você está dizendo isso? Porque pela primeira vez em toda essa queda, apareceu comprador aqui. Antes eles não tinham aparecido de maneira direta, com apetite. 10, 15 não é nada, mas aqui eles apareceram com 300, com 100 e pouco. Tá? Aí vamos ver aqui. Se for para continuar a tendência de baixa, eles têm que mostrar força nesse range, mais ou menos nessa mito. Se for para reverter a tendência, a ponta compradora tem que mostrar força aqui. Ele não pode deixar que o preço caia muito, fuja muito dessa região, porque foi aqui que eles mostraram a cara. Foi aqui que eles falaram, a partir de agora a gente vai brigar. E aí o preço cai, aqui ó, olha a falta de volume, 25, 15, 30, isso aqui não é volume, isso aqui está começando a mostrar a exaustão da ponta vendedora, da tendência de baixa. E olha o que mais vai acontecer. Aí começa, o que formou aqui? Formou o ponto pivô. E aí, por que formou o ponto pivô? Como é que a gente sabia? Eu antecipei a formação desse ponto pivô. Por que eu antecipei a formação desse ponto pivô? Como é que eu sabia? Porque começou a ter defesa a partir de agora. Antes, em nenhum momento teve defesa, mas aqui teve. E eu estou narrando para vocês, eu estou vendo isso acontecendo. Tá? E eu estou vendo que nessa faixa de negociação, a partir de agora, tem comprador que está defendendo. E aí mostra a exaustão. Aí o que aconteceu? Eles tentaram bater forte para baixo aqui, não conseguiram. Tá? Aí teve uma exaustão do movimento caracterizado pelo pouco volume aqui, e daí aparece o comprador no jogo e mostra a falta de interesse da ponta vendedora em continuar a tendência de baixa. O que pode acontecer a partir de agora? Vamos continuar? Olha lá, briga dos dois lados, volume alto, agressões da ponta compradora e vendedora sem definição, estão brigando, não dá para você fazer uma entrada operacional aqui ainda, tá? Não tem nada definido aqui, tá tendo briga dos dois lados, ninguém mostrou, olha, eu vou ganhar, tá? Ninguém mostrou quem está ganhando ainda. Olha lá, briga dos dois lados, troca de lote, altíssimo volume de dois lados. Lembra que eu falei que nessa faixa de preço aqui, ó, eles iam começar a brigar, gente? O que eu falei para vocês, ó? Que nessa faixa de preço eles iam começar a brigar? Eles estão brigando pela autonomia, para ver quem vence. Vamos continuar dando uma olhada, acompanhe. Olha lá, quem que abriu mão, quem que desistiu, quem que perdeu agora nesses níveis de preço a briga? Cadê vendedor? Os vendedores desapareceram aqui. Acabou, eles falaram, olha, tá bom, realizamos nosso lucro, seja a estratégia que for, mas a partir de agora nós exaurimos a nossa força, eu não quero mais vender, tá? E daí quem está assumindo o controle agora, gente, olha a percepção que você tem, quem está assumindo o controle? A ponta compradora, só que de uma maneira muito tímida ainda, porque 60 e 70 de agressão é pouco. Aí chega aqui, vendedor mostra as caras de volta, cadê o comprador? O comprador não deu continuidade, tá? Tá subindo fraco, e daí o
o pessoal da venda, já que vocês não mostraram força, então vamos ver se baixa de volta. Leia comigo. Olha, poucas agressões da ponta compradora. Isso aqui é pouco volume, 50, 20. Mas olha aqui a venda aparecendo de maneira forte de volta, 100 e pouco, 30. O que você acha que pode acontecer aqui? Caiu. Vamos analisar comigo, dentro de tudo que eu estou explicando para você, dentro de uma situação dessa. Timidez da ponta vendedora e timidez da ponta compradora, mas ainda a ponta vendedora está ganhando. Queda, 45 contra 125. Timidez da ponta compradora, a força vendedora está ganhando. Para onde você acha que pode isso? Para baixo, olha aqui. Para onde você acha que pode isso? Para baixo, olha isso aqui. Será que vai romper essa linha aqui agora? Será que vai romper? Eu quero fazer a entrada, olha, na continuação da tendência de baixo e no rompimento do fundo prévio. O que você vai fazer aqui, meu amigo trader? Olha como é que fica intuitivo tudo isso. Olha como é que fica intuitivo. Olha como é que fica intuitivo. 280 venda. Cadê a defesa da ponta compradora de maneira ativa? Eles podem estar defendendo de maneira passiva. Se não descer a partir daqui, está caracterizado o quê? A absorção. Tá? Vamos ver se eles vão defender a princípio. A tendência é que ele caia. Olha lá, deu gap no vazio, né? Spread. Venda forte. Apareceu o comprador testando aqui, não conseguiu, venda forte. Vai jogar para baixo, vai jogar para baixo. Jogou para baixo. Aqui apareceu o comprador. Tá? Olha a formação do ponto pivô. Apareceu o comprador defendendo esse nível de preço. Tá? Defendendo, mas também tem vendedor interessado em jogar. Começou o game. Aí o que você vai fazer? Olha só que eu estou explicando para vocês de maneira bem prática e objetiva. Aqui nesse nível de preço apareceu o comprador. Ó. Eles deram as caras de volta. Pode ver que em nenhum momento aqui eles se manifestaram de maneira forte. E aqui eles começaram a querer. Nessa faixa de preço aqui, abaixo desse rompimento aqui, ó. Vamos tentar caracterizar esse rompimento como verdadeiro. Ó. Olha aqui, ó. O que o rompimento faz? Geralmente ele vem, rompe, testa por baixo e vai. Né? Vamos ver se isso vai acontecer. Siga o raciocínio. Eu estou fazendo tape reading com você de uma maneira diferente dentro do cluster. Tá ok? Siga essa explicação. Você não vai achar uma explicação tão detalhada como essa na internet. Esse conteúdo aqui, pessoal, se você estudar o cluster, ele vai te ajudar, ele vai te abrir os olhos para novas possibilidades na hora de você avaliar rompimentos, na hora de você avaliar a credibilidade do suporte e resistência, na hora de você avaliar a força da tendência, entender a exaustão do movimento, entender a absorção do preço nos níveis de preço e sentir efetivamente quando começa a aparecer a defesa nos níveis de preço, seja da ponta vendedora ou compradora. É isso que eu estou falando com vocês. Olha aqui. Bateram 110 aqui, o preço fechou acima, teve a exaustão do movimento, a absorção da ponta vendedora com a ponta compradora, e daí defenderam aqui e falaram, olha, esse rompimento aqui não foi válido, esse rompimento é um rompimento falso, com base nesse último ponto, com base nessa última mínima. Por quê? Porque aqui ó, o comprador aparecendo, apareceu só, cadê vendedor aqui? Cadê as agressões do vendedor? Cadê a continuação das agressões para movimentar o preço, jogar o preço para baixo? Não tem. O comprador deu as caras aqui. Para onde que você acha que vai agora esse box? 120 contra 35. Quem que está ganhando? Para onde você acha que vai? 45. Começou a dar exaustão. Falta de vontade da ponta compradora em continuar a tendência de alta. Só que por enquanto não teve defesa de venda. Continuação no gap. Opa! Agora apareceu o vendedor. Tá bom, pessoal? E é essa maneira que o cluster pode te ajudar. Tá? Eu fiz uma maneira bem intuitiva, bem didática, bem paulatina, para que a gente possa entender a dinâmica do cluster. E como que o cluster vai te ajudar? Como é que eu uso o cluster? Ah, Oliver, mas é muito complicado eu ficar acompanhando isso o dia inteiro. Uma maneira bem prática, objetiva, pessoal, eu uso o cluster dentro dos meus gráficos de suporte e resistência. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Onde o cluster vai te ajudar. Você vai ter zonas de suporte e resistência, e quando o preço chega nesses níveis de suporte e resistência, por exemplo, aqui, ó, é que eu faço a minha avaliação. Eu não fico acompanhando o tempo todo, mas eu vou olhar através do Price Action, do Tape Reading, como é que está a pernada. Quando ele chega nesses pontos importantes, que eu sei que são pontos importantes de suporte e resistência, aí que eu vou olhar o meu cluster. É a partir daqui, ele está chegando perto, aí eu vou fazer a avaliação da pernada. Olha tudo isso que eu te falei. Olha como é que isso é forte, é poderoso depois que você entende. Tá? Perdeu a defesa da ponta compradora, da ponta vendedora aqui, está subindo só com a agressão de compra no vazio, chegou aqui, compra, mostrou interesse um pouco da ponta vendedora de maneira muito tímida, não teve continuação, agressão forte da venda, aumento do volume, jogando o preço para cima, chega aqui, ó, agressão forte da venda, e daí teve uma exaustão da ponta compradora, não quis continuar,
Tá? Eu estou vendo essa linha azul para mim é um forte suporte, é uma forte resistência nesse caso. Tentaram jogar aqui para cima, mas sem volume, sem força direcional, e daí começou a aparecer venda e começa a cair no vazio. Começa a cair no vazio, opa, e começa a acelerar a venda. Começa a acelerar a venda, opa, apareceu o comprador. Tá? Só que não foi suficiente, foram absorvidos. E olha, 165 aqui na venda. Em algum momento eu tive uma agressão tão forte de 165 como aqui? Não, isso quer dizer o quê? Continuação da tendência de baixa. Olha aqui, ó, sem defesa compradora. E aí vai, opa, bateram forte venda aqui. A defesa muito tímida da ponta compradora. Continuação da tendência de baixa. Continuação da tendência de baixa. Só venda. Opa, aqui apareceu o comprador. Teve 110 aqui, mas o preço fechou acima. Não teve força para continuar baixando. E daí teve defesa da ponta compradora. Em cima da onde? Em cima da mínima do dia anterior. Caracterizado como um suporte. Né? E daí o que acontece? Em algum momento dessa queda aqui, eu tive 150 de compra forte? Eu não tive. Eu estou numa zona de suporte e resistência. Será que esse meu suporte vai funcionar como suporte? Vamos ver. Começou a querer defender de maneira tímida. Aí você vai fazer a sua entrada aqui? Ainda não. Não dá para você fazer a sua entrada aqui, acreditando na validade de suporte, porque ainda não teve agressão significativa da ponta compradora. Você tem que esperar mostrar volume e força. Pouca agressão, está subindo no vazio, mas não tem vendedor, só robozinho aqui trabalhando com 5 contratos. Tá? Opa, agora ficou interessante. Subiu o volume e mostrou a agressão de ponta compradora, deu as caras. Entendeu? Continuação da tendência de alta. Vendedor tentando brigar. Meio que para e passo aqui. Agora aí, ó, exaustão do movimento. Olha a defesa da ponta vendedora aqui, de maneira forte, jogando o preço para baixo e vai dentro daquilo que tudo que eu falei. Tá, pessoal? Essa é a maneira que você deve fazer a leitura dos gráficos de cluster. E daí, futuramente, o que você vai colocar para te ajudar, Oliver? Você vai dar um passo a mais. Você vai colocar um indicador de volume, que nem eu coloquei aqui, ó. Volume financiando com cor. Você pode pintar ele com outras cores também. Já mostrei no meu setup de cores para você, de indicadores de cores. E você vai colocar um dos melhores indicadores de Profit Chart, que é o Delta. Que é o Delta cumulativo, que mostra a força, o resultado de cada box, mostra a força direcional para você. Tá? Porque o que a gente quer? A gente quer volume e força direcional para jogar o preço para baixo ou para cima. Perceba o seguinte, olha aqui, ó. A continuação da tendência de baixa. O que é volume direcional? Eu tive um volume alto com grandes agressões de venda. O delta mostra para mim o que, Oliver? O que é o delta? O delta mostra o saldo de toda essa briga. Se você for pegar esse saldo aqui de contratos aqui eu tive 200. Vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tive 180 contratos negociados. Desses 180, a maioria foi vendedor, certo? O saldo da força está aqui. Aqui é volume. Isso aqui é volume. Mas o saldo da força está aqui. O delta mostra o saldo vencedor de cada barra dessa. E daí você fazendo essa conjugação do volume com o delta e o cluster para validar esses pontos que eu estou falando para você, de suportes e resistências, ele é muito bom, ele é muito intuitivo, porque você percebe na hora que começa a aparecer a ponta compradora ou a ponta vendedora defendendo os níveis de preço. É por isso que se formam os pivôs. Você está entendendo? Eu estou te ensinando a dinâmica da movimentação do preço. Eu não estou te ensinando você interpretar um gráfico, traçar uma LTA, uma LTB, eu estou te mostrando como o preço trabalha. Isso é tape reading, de uma maneira mais prática e objetiva. Tá? Você consegue ver, então, as absorções, você consegue ver as defesas de nível de preço, você consegue ver quando a ponta compradora perde interesse e exaustão. Tudo isso com gráfico de cluster. Tá bom, gente? Espero que essa aula possa te ajudar de alguma maneira. Se inscreva no meu canal, divulgue nosso conhecimento. Nós não somos muito conhecidos ainda, meu canal tem apenas um mês, mas tudo isso que eu estou falando para você é um conhecimento que a gente adquiriu depois de muito tempo de estudo, de vários cursos, e eu estou passando isso para você de maneira bem mastigada, bem direta. Plote o gráfico de cluster no seu gráfico, faça esse exercício que eu estou falando para vocês, se adapte com ele para validar rompimentos, validar a formação de ponto pivô, para validar entradas na continuação da tendência, para ver se realmente como isso vai melhorar a sua leitura. E daí você vai casando esses elementos que eu estou falando para você, depois você põe um volume, depois você põe aqui, ó, o delta acumulativo, né? E aí você consegue ver tudo isso que eu estou falando para você, absorção, força direcional, volume direcional, continuação da tendência,
reversão, né, os pontos de briga, as zonas de interesse, tudo isso você consegue ver com o cluster. Espero que esse conteúdo possa te ajudar de alguma maneira. Se você já viu algum vídeo interessante de cluster que ensine algo diferente do que eu estou falando para você aqui, divulgue, divida comigo esse conhecimento para poder estudar junto com você, que eu também estou em aprendizado, em eterno aprendizado, assim como todos vocês. No mais, muito obrigado, fiquem com Deus, grande abraço! Fala, trader, tudo bem com você? Aqui é o Oliver. Se você está aqui é porque você está interessado em conseguir todos os bônus educacionais que nós estamos ofertando nessa grande parceria com essa grande instituição financeira que é a ABC Financial Group, que está chegando no Brasil através de uma corretora de cotas chamada ABC Corretora. Então nós somos agraciados e selecionados para representar a corretora do Brasil. Em virtude desta nova parceria, estamos celebrando através de uma premiação única, o maior bônus educacional da história da Santo Trader, tudo pelo simples fato de abertura de conta na corretora. Abrir conta na corretora você já ganhou. Aqui nesta página você tem todas as orientações para que você tenha acesso ao conteúdo educacional que nós estamos ofertando. Dá uma olhadinha, sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais assistir as transmissões ao vivo, tanto na parte da manhã como na parte da noite, pelo YouTube com delay. Você vai ter acesso ao link específico da sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Além disso, nós estaremos liberando também uma biblioteca exclusiva de conteúdo com mais de 200 vídeos educacionais, que nós chamamos de Santo Clube. Você pode estudar aqui o conteúdo da maneira que você achar melhor, na sequência que você achar melhor, cursos do básico ao avançado. Além disso, nós estamos também fornecendo acesso à nossa super ferramenta, ao nosso super hub integrado de dados multimercado, com todos os nossos templates operacionais do TradingView, sem delay em tempo real. É praticamente um plano de assinatura do TradingView no Pro de $60 mensais por mês, dentro da Global Market. Essa ferramenta tem feito a diferença operacional para muitos operadores no mercado que querem entender as correlações e a macroeconomia na prática operacional, no dia a dia operacional. E por fim, não menos importante, também somente para os 100 primeiros cadastros, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas para os 100 primeiros cadastros, além de tudo isso, nós também estaremos liberando o nosso curso de Footprint Charts. Footprint Charts, aqui na nossa homepage, nós temos os nossos cursos que nós vendemos. Um dos cursos que eu vendo é o curso Footprint. Ele tem um preço de R$500. Os primeiros 100 cadastrados que abrirem conta na corretora vão ganhar na íntegra o acesso também ao curso de Footprint. Todas as orientações estão na descrição do vídeo. Basta você abrir conta na corretora, o link está na descrição aqui da página, e também entrar no grupo do WhatsApp. É necessário que você entre no grupo do WhatsApp, cujo link está na página, para que você entre em contato com o suporte e tenha a liberação do educacional para você. Venha fazer parte da ABC, venha treinar conosco através dessa grande corretora, que é uma das mais premiadas do mercado internacional, né, com certificações da CFA, entre outras, e eu tenho certeza que a sua jornada será de sucesso, junto com o nosso educacional, junto com o nosso apoio, junto com a nossa mentoria, no dia a dia, na prática, junto com você. Vem ser ABC, abra sua conta, entra no grupo, a gente se conversa lá dentro. Um grande abraço e fui!